Olá, tudo bem? Hoje o Tamer 360 estreia uma nova fase, uma fase presencial. Vocês acompanharam diversas entrevistas que nós fizemos pelo meio digital e hoje, aqui na nossa sede, vamos estrear essa nova fase com Daniela Manoli. A Daniela é CEO e fundadora da Bridge. É uma espécie de academia na formação e na gestão e governança de ações de sustentabilidade. É uma craque no assunto. Ela também é engenheira, vamos pegar aqui na minha colinha, engenheira aeronáutica, com MBA em gestão empresarial e gestão de planejamento estratégico, marketing interativo, além de ser mestre em educação. Ou seja, vocês já viram que ela é craque. Dani, seja muito bem-vinda. É um prazer, Gilberto. Obrigada pelo convite. Vai ser realmente uma conversa muito legal, porque aqui a gente vai falar muito sobre sustentabilidade, que é um assunto que você domina como poucos, e eu quero muito saber todos esses aspectos voltados à sustentabilidade que você vai nos trazer. Mas antes eu queria começar com uma coisa de curiosidade. Como você vai da engenharia aeronáutica para a sustentabilidade? Por onde passam esse processo? Eu acho que a carreira, a gente se reinventa muitas vezes durante o tempo, né? E eu acho que isso é uma necessidade e mostra a resiliência e essa busca, né, incessante por novos aprendizados, novos conhecimentos. Eu sempre gostei muito de estudar, de conhecer coisas novas. A engenharia, ela dá uma base muito interessante e tive aquele sonho, óbvio, de trabalhar com aviões, tive uma breve passagem pela Embraer, indústria da construção pesada, indústria farmacêutica, empresa de logística, mas aí eu tinha a paixão pelos livros, né, e ingressei na empresa familiar, fiquei lá 20 anos, criamos um negócio de educação à distância, foi aí que eu fiz o mestrado em educação. Mas na transição de carreira para ser conselheira de empresas, também busquei conhecimento, certificação. Eu descobri a sustentabilidade, né, no pilar da responsabilidade corporativa. E me apaixonei também, fui buscar esse conhecimento e foi onde eu achei o Global Report Initiative, que é uma forma de integrar a sustentabilidade nas empresas e a educação, de novo, né, que já está incutida dentro de mim. Eu falei, eu quero levar esse conhecimento para as pessoas. Né? E foi quando veio a ideia, né, de oferecer os cursos certificados. Fiz a parceria com a Sônia Coutinho, com a Amanda Carboni, e tem sido uma parceria maravilhosa, né? E é muito bacana poder ajudar as empresas, poder ajudar as pessoas a se transformar também nas suas carreiras. Né? A gente tem visto muitas pessoas se transformarem com esses conhecimentos. Então é isso, eu acho que a gente tem que... Eu falo muito até para os jovens, também sou mentora, né? Estou mentorando um aluno de engenharia ambiental lá de São Carlos, onde eu fiz na USP. E hoje os jovens dizem que eles vão mudar de carreira 10 vezes, pelo menos. Então, acho que a gente tem que se sentir jovem sempre, né? Mudando e se reinventando. E essa questão da semente da sustentabilidade vem se tornando cada vez, para você já faz algum tempo que você está nisso, mas para as pessoas está surgindo com uma grande oportunidade mesmo, né? As pessoas se reencontrarem dentro da sua carreira. É engraçado como assim, a grande mídia tem levado muito desse assunto, e as pessoas estão incorporando muito dessa linguagem, né, no seu dia a dia, e tem se tornado realmente uma preocupação muito grande das pessoas, e as empresas também têm incorporado, e isso é muito bom, é muito positivo. A gente precisa agora transformar tudo isso em ações, em metas e compromissos. Você poderia fazer assim para a gente, assim, como se fosse um resumo? É difícil, mas assim, tentar nos
colocar dentro dessa trajetória da participação das empresas nos projetos de sustentabilidade. Tem algumas empresas que há anos já estão nessa trilha. Outras começam agora. Mas em que momento isso se torna mais significativo e que as empresas tomam pé e seguem em frente nesses seus projetos? Você diz as empresas que já estão há mais tempo e mesmo as que estão começando? Exatamente, no sentido assim, em que momento você viu dos anos aí que as empresas começaram a enxergar isso como um projeto de responsabilidade e assumindo posições em favor da sustentabilidade? Eu acho que varia muito, né? Pode ser um clique do fundador da empresa, pode ser uma demanda de um investidor, pode ser uma demanda de se a empresa ela exporta, por exemplo. Pode ser a empresa, se ela vai fazer um IPO, por exemplo, aí ela precisa realmente se adequar às regras de reguladores. Mas eu vou te dar um exemplo prático, né? Que é uma história que me marcou bastante, que qualquer um que está assistindo a gente pode buscar essa história no YouTube. É a história do fundador da Interface, que é um fabricante de carpetes americano. Ele conta a história lá nos anos 90, que pediram para ele fazer uma palestra sobre sustentabilidade para a empresa. E ele falou, meu Deus, o que é isso? E aí deram para ele um livro chamado A Ecologia do Comércio, do Paul Hawken, que é um grande pensador nessa área. E ele leu o livro e falou, meu Deus, eu estou roubando da natureza. Um dia isso vai ser crime. Eu preciso fazer alguma coisa agora. E ele estabeleceu uma meta, que até 2020, na época, nos anos 90, ele seria zero carbono e ele implantaria economia circular. Então, um fabricante de carpetes, né, que usa uso intensivo de recursos, né, passou a usar rede de pesca, reutilizar a rede de pesca e diversas outras iniciativas, ele atingiu a meta. Isso já é uma história contada, né? Inclusive tem livro publicado dele a respeito. Então é bonito de ver uma coisa que lá atrás foi, né, a pessoa acordou, deu o clique, ele transformou a empresa, conseguiu motivar toda a equipe para carregar todo mundo no sonho dele. E hoje ele dá aula sobre isso, hoje ele é um exemplo. Então, assim, tem várias empresas e várias histórias, aqui no Brasil também, de transformações nesse sentido. Né? Então, pode ser vários motivos e vários momentos da empresa. Né? A demanda pode vir até, às vezes, de baixo para cima. Sabe? No começo do ano, nós entrevistamos o diretor de relações com investidores da M. Dias Branco, que é uma das maiores fábricas de massas e biscoitos do mundo. E eles tinham acabado de emitir um título verde, atrelado a uma meta de transformar um dos ingredientes que é usado na fabricação de massas, que é os ovos. Veio uma ideia que foi de baixo para cima, que eles resolveram adotar, que é usar ovos orgânicos na formulação das massas. Então, eles têm essa meta agora de que os fornecedores se adequem e só utilizem ovos orgânicos na formulação das massas. Então, a demanda pode vir de vários lugares. O importante é que isso seja incorporado na estratégia de sustentabilidade da empresa. E a sustentabilidade, ela é também algo que é inovação, é oportunidade. Né? Que muitas vezes a sustentabilidade entra pelo risco. Né? Eu quero mitigar riscos, eu quero eliminar os riscos, né? Risco climático, riscos sociais, mas tem que olhar também pelo lado da oportunidade, pelo lado da inovação. Agora, na COP26, que acabou agora em Glasgow, eu ouvi o presidente da Iberdrola, que foi um dos cases lá do curso, né? Que é uma empresa gigante espanhola,
falando que ele saiu do carvão e que a energia renovável está se mostrando ser rentável, mais rentável, e que é para as empresas não terem medo de sair do carvão, que é altamente poluente. Agora, Dani, não basta a empresa ter vontade, né? É um processo bastante trabalhoso, você entrar, fazer o seu projeto de sustentabilidade, colocar ele em funcionamento. Quais são os principais entraves que as empresas encontram para ingressar na trilha de sustentabilidade? São diversos desafios, né? Primeiro, a gente tem que olhar a cultura, né? A gente tem que ter uma cultura disseminada, porque senão realmente ficam nas palavras, né? A gente precisa ter alguém que patrocine o projeto dentro da empresa, né? A gente precisa ter a alta administração muito comprometida, porque precisa de investimento, precisa. Logicamente que no início a gente tem que ter um olhar para longo prazo, primeiro, né? Porque os investimentos eles vão ser necessários para fazer a transição, a transformação, mas logicamente que a longo prazo os ganhos vão ser maiores. Só que aquele olhar de curto prazo que a maioria das empresas tem para ter aquele resultado a curto prazo, se ele prevalecer, não vai acontecer. Isso é um entrave muito grande, né? Tem muitas companhias hoje que estão atrelando a remuneração variável dos seus executivos a metas de longo prazo, justamente para conseguir o comprometimento com a sustentabilidade. Essa é uma das formas para tirar esse entrave, por exemplo. Então, tem que estar incluído na estratégia, tem que ter um patrocinador do projeto. Muitas vezes, se a alta administração cria um comitê de sustentabilidade, se não for uma empresa tão grande, que não tenha um conselho de administração, que não possa criar um comitê de sustentabilidade, às vezes o próprio CEO, ele ser o patrocinador do projeto, aí tem que ser disseminado na empresa, porque você vai fazer, por exemplo, uma consulta aos stakeholders, né? Uma empresa que tem 1.000 funcionários, como que você vai fazer uma consulta aos stakeholders? Como que você vai explicar para os funcionários que você vai fazer aquela transformação? O funcionário vai receber aquele questionário e vai falar, isso aqui é mais um questionário, então isso aqui, né? Tem que ter aquele compromisso, ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo, né? Ele tem que estar envolvido e ele tem que saber qual é a parte dele, né? Cada pessoa é muito importante no processo. Então, são muitos desafios que as empresas estão enfrentando e digo mais, uma coisa muito importante. Você, por exemplo, foi buscar o conhecimento. Então, o conhecimento, ele é necessário. Existem pesquisas falando que os conselhos de administração, às vezes, falta conhecimento nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Qual a direção que a empresa tem que tomar, como construir uma materialidade, como ouvir os stakeholders, como daí você ir para as metas e indicadores. Existem muito, realmente a falta de conhecimento, né? E aí isso vai em cascata para baixo da empresa. Agora, existem muitos executivos, CEOs de empresas que têm a coisa da ansiedade e do imediatismo. Sim. Quando você planta uma semente de sustentabilidade que você quer implantar na sua empresa, quer criar esse núcleo dentro da empresa, é preciso entender que isso não é um projeto imediatista, não é? Com certeza. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que muitos enfrentam, achando que, eu vou fazer, daqui 2 meses isso daqui já está germinando e eu já estou colhendo frutos dentro de 6 meses, e é um processo mais lento, né, para trazer todos os resultados esperados. Dá para estimar mais ou menos um tempo para a empresa ter algum resultado, não digo assim nem resultado de queda de carbono, mas de
ter um núcleo trabalhando efetivamente, que ela perceba que isso mude a atmosfera da companhia? É muito difícil estimar tempo, porque cada realidade é uma realidade, cada setor é um setor. Isso tem que ser realmente construir essa jornada para cada um. Mas é incrível como, às vezes, as empresas, quando você faz esse olhar para as realidades de cada um, por exemplo, utilizando um padrão como o GRI, você consegue visualizar, ou mesmo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, às vezes as empresas já estão fazendo muitas coisas. Basta a gente organizar, né? Integrar com esses padrões e o que acontece é que às vezes existe uma visão muito de curto prazo para máximo, né, 2, 3 anos. Hoje, o que a gente precisa é alongar essas metas para mais longo prazo, fazer esse trabalho estratégico. Tá. Né? E aí, nesse sentido, não dá para eu te falar um tempo, porque aí vai depender da realidade de cada um, vai depender de quais metas eles vão estabelecer a longo prazo, né? Mas, assim, uma bússola que a gente usa muito é a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, a Agenda 2030 está aí, né? Daqui 9 anos nós chegaremos em 2030. E se você olhar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já dá para a empresa ter uma ideia do que ela pode almejar. Médio e longo prazo são 3 a 5 anos, médio prazo, né? Longo prazo, a gente está falando aí nos 10 anos. Então, a gente precisa fazer esse exercício dentro da empresa para poder estabelecer esses prazos. Mas a jornada, ela pode começar já, né? Porque, por exemplo, o relatório de sustentabilidade, ele não precisa mostrar uma empresa maravilhosa. Ele precisa mostrar que a jornada começou. O comprometimento é mais importante. Exatamente. Olha, eu estou aqui, eu quero chegar aqui e mais, que é um dos princípios, né, do GRI, a tempestividade. Ano que vem eu vou mostrar que eu evoluí até aqui, e no outro ano até aqui. Né? É importante essa consistência também, para poder ter um histórico. Né? Começar. Né? Não é nada imediatista, né? Não. De jeito nenhum imediatista. Não dá para não dá para ser imediatista. Ter um selo Não dá para ter um selo, né? Garantir um selo, né? Como você mencionou, não existe um selo de ESG. Né? Tem que fazer uma jornada mesmo. Exatamente. Agora, uma outra coisa que eu acho também importante a gente avaliar é que essa questão da sustentabilidade não pode ser encarada como uma ação de marketing, né? Como muitos podem imaginar. De jeito nenhum. Obviamente que quando você vai fazer uma equipe de projeto dentro da empresa, o marketing vai estar envolvido, porque você vai fazer uma comunicação depois do seu processo de relato. Mas todas as outras áreas têm que estar envolvidas. A gente tem que lutar muito contra o greenwashing, né? Até ouvi um termo lá na COP, falaram em green wishing. Né? As empresas querem ser green, né? Então é muito interessante. Não, de jeito nenhum. Às vezes eu já tive contato de pessoas do marketing querendo saber sobre relatório de sustentabilidade porque alguém pediu para ele pedir um orçamento, né? Mas a pessoa não sabia, né, nem por onde começar. Então, é difícil mesmo. Eu acho que tem que ter uma construção conjunta. A própria sustentabilidade, ela estimula muitas parcerias. Né? A própria empresa sozinha, ela não consegue chegar nos objetivos da sustentabilidade sozinha. Ela tem que envolver a comunidade, ela tem que envolver os stakeholders. Então, a própria empresa não consegue delegar para um departamento. É errado, né, esse pensamento. Tem que ter um envolvimento dos vários expertises.
A maioria das empresas que tem que ter um projeto de sustentabilidade, tem que ter um relatório de sustentabilidade, são aquelas que, por obrigação, são aquelas de capital aberto. Mas ainda tem muitas empresas fechadas que ainda não se abriram para essa oportunidade. É para todo mundo? Não importa o tamanho da empresa? Com certeza. Qualquer tamanho e qualquer tipo de empresa. Desde uma ONG, a uma instituição, ou pequenas empresas, médias empresas. O relatório de sustentabilidade, ele vai mostrar e ajudar a construir essa jornada. Ele vai dar transparência, não só para a própria empresa, mas para os stakeholders como um todo, de como essa jornada está sendo construída. Né? O próprio GRI fala isso, que é para qualquer tipo de organização. E no Brasil, nós temos milhares de empresas que são pequenas e médias, e são de capital fechado, empresas familiares que são muito grandes e que fornecem para essas empresas grandes. E as empresas grandes de capital aberto têm que olhar para a sua cadeia de fornecimento, né? Não só por conta do carbono, mas por questões sociais, de direitos humanos. Isso tudo vai cada vez ficar mais... o comprometimento com a cadeia de fornecimento vai ficar cada vez mais importante, né? Na Europa tudo isso já é regulação e aqui no Brasil vai ser cada vez mais. Então, e essas empresas familiares grandes, elas estão, muitas delas, já se envolvendo e se comprometendo com a sustentabilidade. Muitas porque são exportadoras, muitas porque um conceito que vem das novas gerações. Por exemplo, as novas gerações já estão estimulando os fundadores nessas questões. As empresas que se profissionalizaram, que implantaram a governança também estão se preocupando com isso. Então, a gente já tem um contingente, mas lógico que tem muitas empresas que ainda precisam trabalhar todas essas questões, né, que precisam da educação, do conhecimento, que às vezes nem se dão conta do papel delas, né, de se preocupar com o uso dos recursos naturais, sociais e se preocupar também com a parte dos impactos que elas causam, né, na sociedade. E é preferível que elas façam espontaneamente do que pressionadas por uma exigência do mercado, porque você falou aqui da Agenda 2030, quer dizer, quanto mais nós nos aproximarmos do 30, maior será a pressão das empresas, porque as grandes companhias vão passar a exigir isso daí cada vez mais também, não? Com certeza, e isso vai significar, você falou um ponto super importante, a sobrevivência do negócio, porque cada vez mais não só os consumidores, né? Existe essa questão do cancelamento nas redes sociais, daqui a pouco os consumidores vão cancelar os fornecedores, as suas opções que não forem sustentáveis, que não olharem para o meio ambiente, né? E as empresas grandes também não vão mais comprar de fornecedores que não estiverem olhando para essas questões. Logicamente, eles vão dar uma chance para eles se adaptarem. Olha, você tem 1, 2 anos para se adaptar. Mas quem não se adaptar, infelizmente, não vai mais ter pedido. Né? Então, isso vai ser, na verdade, uma questão de sobrevivência do negócio. E me conta uma coisa, você falou da COP26 agora, que você acompanhou de perto. Existe, nesse momento, pelo fato do noticiário crescer demais, de toda essa questão estar no dia a dia, as empresas se sensibilizam com essas ações de mídia para buscar o trabalho de vocês? Talvez, em certa medida, sim, porque muitas organizações hoje, empresas, participam de associações de classe, né? Nós tivemos um contingente de empresas brasileiras, de ativistas, muito grande na COP esse ano, e isso tudo é veiculado na grande imprensa. Então, acho que as pessoas mais preocupadas
né? As pessoas mais conscientes, elas acompanham e elas com certeza se questionam e levam isso nas suas reuniões de diretoria, nos seus fóruns dentro da empresa, para começar a tomar alguma atitude a respeito. Trouxe alguma influência para esse... que a gente tem alguns empresários bastante conservadores que às vezes podem se ficar influenciar pelas posições do governo que estão bastante distantes dessas questões da sustentabilidade. Isso traz alguma influência? Você sentiu alguma influência nesse sentido? É engraçado você falar isso, porque assim, a gente tem, na verdade, um presidente, né, que tem algumas opiniões, né, mas a gente tem aí todo um contingente de parlamentares, de pessoas nos ministérios muito preocupadas e atuantes. Né? E eu ouvi de um empresário falando assim, olha, eu não me preocupo porque, na verdade, foi até melhor que ele não foi na COP, porque deixou todo mundo trabalhar. Né? Quem estava lá estava preocupado em trabalhar e fizeram as reuniões, os compromissos. Enfim, tem várias visões a respeito. Né? Lógico que o ideal é que nosso país estivesse como um todo, em bloco, comprometido. Né? Você é especialista principalmente em formar uma nova geração de pessoas preocupadas e atentas a essas questões. Cresceu esse movimento nos últimos 5 anos de pessoas em busca desse conhecimento? Sim, cresceu bastante e, inclusive, pessoas que tomaram muita coragem em fazer transições de carreira. Né? Que tem diversas formações, muitas vezes formações técnicas na área ou em áreas próximas e que visualizaram essa possibilidade de fazer transição de carreira para se dedicar à sustentabilidade, mesmo por paixão à área mesmo, buscaram conhecimento e é muito bonito de ver depois as pessoas conseguirem se recolocar, né? Vem até como uma questão de recolocação mesmo, de busca de um novo horizonte. De um novo horizonte. Às vezes para empreender solo ou para ir para outras companhias, não estava sendo valorizado, aí buscou conhecimento e foi valorizado por uma outra companhia, está super bem. Então, assim, eu vi esse movimento e tem sido muito bacana acompanhar esse movimento. Lene, eu te agradeço muito a presença aqui, ter conversado aqui com a gente. Espero recebê-la aqui de novo muitas vezes e que a gente forme enormes parcerias. Muito obrigado. Obrigada a você, Gilberto. Foi um prazer.